Boa noite, graça e paz. Quando nós vemos essas imagens, veio um sentimento, pelo menos ao meu coração, do que eu estou fazendo com a palavra de Deus. Nós vimos ali como é difícil naquele país, aquele testemunho daquele jovem com relação à perseguição e a dificuldade em se pregar o Evangelho, né? E nós aqui, como o próprio Robson falou, temos esta liberdade. O que nós temos feito com a liberdade que o Senhor tem dado de pregarmos a palavra, de ouvirmos a palavra, né? Que Deus esteja nos incomodando no sentido de considerarmos a preciosidade da palavra de Deus, de sabermos que realmente é algo essencial, é algo substancial na vida da gente. Sem a palavra, Cristo não poderia ser manifestado. Então, eu peço a Deus que o Senhor continue agindo na vida de pessoas como Robson, Aline, e nos dando a convicção de que nós temos que zelar por esta palavra. E principalmente pela palavra de Jesus Cristo e este crucificado. Eu gostaria de orar nesse momento. Pai de infinita graça, mais uma vez nós estamos aqui diante de Ti para interceder, ó Deus. Que o Teu Espírito manifeste a Tua graça e o Teu poder. Tu sabes, Pai, da minha incapacidade, da minha finitude, Senhor. E eu me coloco diante de Ti, Pai, para que o Teu Espírito possa usar-me. E que a Tua palavra seja pregada com fidelidade, Pai. Fala ao meu coração e fala ao coração dos meus queridos irmãos aqui hoje. E também daqueles que nos assistem pela internet. É no nome do Teu Filho, Jesus amado, que nós Te agradecemos, Pai. Amém. O tema que eu gostaria de tratar aqui hoje com vocês parte de uma pergunta que Jó fez e que diz o seguinte: como pode o homem ser justo para com Deus? Jó fez esta pergunta. E era a mesma pergunta que durante muito tempo oprimiu a mente e o coração de Lutero, antes da Reforma. Ele se via constrangido por essa pergunta. Como pode o homem ser justo para com Deus? Como pode o homem ser aceito diante de Deus? Será que por mais oração? Será que por mais comunhão com Deus? Será que por jejuns? De que maneira eu posso me colocar de forma aceitável diante do Pai? Essa era a pergunta que ele fazia e que ele não tinha resposta. Mas até que um dia o Senhor revelou para ele Romanos 1,17, na sua parte final, que diz assim: o justo viverá pela fé. E é a respeito dessa pequena parte deste versículo que eu gostaria de tratar com vocês hoje. O justo viverá por fé.
quando o Espírito revelou esta palavra para Lutero, a vida dele mudou completamente. Por quê? Porque até então, ele buscava de alguma maneira, através da sua atitude, através do seu comportamento, através de procedimentos, ele tentava se tornar aceito diante de Deus. Mas acontece que quanto mais ele tentava isto, menos ele se sentia aceito diante de Deus. E mais culpado ele se sentia perante Deus. Porque nada do que ele fazia era suficiente, no seu entendimento, para agradar o nosso Deus. E aí, quando ele leu Romanos 1,17, nesta parte final, é que ele teve, então, a revelação de que o justo viverá por meio da fé. Em outras palavras, e não por intermédio das obras. É tudo uma questão de fé. Bom, e por que isso é importante? Existe, mesmo que inconscientemente, nas nossas vidas, esta preocupação de nos acharmos aceitos diante de Deus. Mesmo quando nós temos conhecimento da palavra, mesmo quando nós cremos na verdade do Evangelho, mesmo quando nós sabemos a respeito das Escrituras, que dizem, como diz lá em Romanos 1,16, quando Paulo fala, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mesmo ainda tomando conhecimento da obra que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário em nosso favor, nós ainda assim, inconscientemente, tentamos, de alguma maneira, nos achegarmos a Deus e, de alguma maneira, nos tornarmos aceitos diante dele. Mas por que isso acontece? Porque esta maneira de pensar está fundamentada, está calcada num equívoco com relação à questão da salvação. Ela está fundamentada numa premissa falsa. E esta premissa, ela é muito bem ilustrada em duas passagens que eu gostaria de passar aqui com vocês. A primeira delas, em Lucas, no capítulo 18, dos versículos 9 a 14. Lucas 18, dos versículos 9 a 14. O Manuel está sem som. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Essa é uma passagem muito conhecida nossa. O que aconteceu aqui? O fariseu, ele estava considerando tudo o que ele fazia como sendo isto
que o tornava justo diante de Deus, como sendo isto que o justificava diante de Deus, que o tornava aceito diante de Deus. E é desta maneira que muitas vezes nós agimos também. Inconscientemente, nós consideramos aquilo que fazemos. E dificilmente nós reconhecemos o nosso próprio pecado. Na verdade, o pecado ele causa o seguinte nas nossas vidas. O pecado em nós faz com que enxerguemos ele nos outros, mas não em mim. É isso que o pecado faz. Então, agir como o publicano é muito difícil. Você conhece essa parábola e eu também. Em tese e no conhecimento, nós já sabemos. Mas na prática, nós agimos como fariseu. E é este o equívoco nosso. A outra passagem que eu gostaria de ler com vocês é a de Gálatas, capítulo 2, versículos 11 a 16. Gálatas 2, 11 a 16. Eu vou permitir, Manuel, gostaria de ler esta passagem aqui, numa versão, na nova tradução na linguagem de hoje. Tá? Então eu vou ler aqui, porque eu acho que o Manuel tem aí? Mensagem? Nova tradução? Não. Eu vou ler aqui. É uma passagem em que Paulo, ele repreende a Pedro. Diz assim: porém, quando Pedro veio para Antioquia da Síria, eu fiquei contra ele em público, porque ele estava completamente errado. De fato, antes de chegarem ali, alguns homens mandados por Tiago, Pedro tomava refeições com os irmãos não-judeus. Mas depois que aqueles homens chegaram, ele não queria mais tomar refeições com os não-judeus, porque tinha medo dos que eram a favor de circuncidar os não-judeus. E também os outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas, do mesmo modo que Pedro. E até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Quando vi que eles não estavam agindo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos: você é judeu, mas não está vivendo como judeu, e sim como não-judeu. Então, como é que você quer obrigar os não-judeus a viverem como judeus? O fato é que nós somos judeus de nascimento e não pecadores não-judeus, como eles são chamados. Mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo e não por fazerem o que a lei manda. Assim, nós também temos crido em Cristo Jesus, a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo e não por fazermos o que a lei manda, pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Nesta passagem aqui, o que aconteceu? Nesta passagem, Pedro, que era judeu, convertido, ele costumava assentar-se e tomar as refeições com os gentios. E ele fazia isso com naturalidade. Só que, quando chegaram aqueles que vinham juntamente com Tiago, que eram judeus convertidos, ele ficou com temor de ser visto com os não-judeus. Então ele se afastou deles. Mas Pedro não tinha experiência? Tinha. Mas o que aconteceu ali? Ele ficou com medo. Ele ficou preocupado com o seu comportamento. Ele ficou preocupado com a aparência que ele daria. O que os outros iriam pensar dele sentado com os não-judeus, com os gentios? Então, preocupado, ele se afastou. E aí Paulo repreendeu Pedro. Falou: escuta aqui,
Você é judeu e age como não judeu. Por que agora você quer que os gentios ajam como judeus? Você não sabe, como disse lá no versículo 16, que nós fomos justificados ou aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo? Lógico que Pedro já sabia, mas ele agiu de maneira diferente e foi repreendido por Paulo. E da mesma maneira, nós também agimos, assim como o fariseu, na parábola do fariseu e do publicano, e assim como Pedro também, muitas vezes, preocupados com a aparência, preocupados com o nosso comportamento, dando mais atenção ao nosso comportamento, achando que através dele nós somos justificados por Deus, ou nós somos aceitos por Deus, como diz algumas traduções. Todas as vezes, na versão Almeida Revista Atualizada, todas as vezes que aparece a palavra justificado, na versão Nova Tradução na linguagem de hoje, ela traduz por aceito. É uma versão que ela não é muito considerada pelos estudiosos, mas alguns trechos são mais fáceis de nós entendermos, e um deles é este. Então, nós somos aceitos mediante a fé, como Paulo disse aqui, no versículo 16, e não mediante a obediência da lei, pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Estas, então, são as passagens que eu gostaria de ler. Mas, então, como que é o método de salvação de Deus? Já que nós temos essa tendência de agirmos de maneira errada. O método de salvação de Deus, então, ele não leva em conta o seu comportamento. Ele não leva em conta aquilo que você faz ou deixa de fazer, ainda que seja de acordo com a palavra. O que é levado em conta para a minha e a sua salvação é a perfeita obediência de Jesus Cristo, a sua morte sacrificial e a sua ressurreição. Esse é o método de salvação de Deus. O que Deus leva em conta é isto. Por quê? Porque você e eu, nós não temos condição alguma de obedecer integralmente à lei. E a própria palavra diz que se você infringir apenas um mandamento, você já é culpado de todos. Mas Deus já sabia disso. Graças a Deus, por causa, então, da obra de redenção do Senhor Jesus Cristo. É por meio dele que eu e vocês somos salvos. Esse é o método de Deus. É isso que ele leva em conta. E do contrário, como é que Saulo poderia ter sido salvo? Saulo era perseguidor da igreja. Saulo presenciou a morte de cristãos, nada fez. Saulo não tinha nenhum mérito em si. Pelo contrário, ele perseguia os filhos de Deus. Como então ele poderia ser salvo? Vamos ler aqui Atos 9, versículos 13 a 15. Atos 9, 13 a 15. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. O Senhor tinha mandado Ananias
para falar com Saulo. Mas eles já sabiam quem era Saulo. E Ananias, mesmo tendo ouvido uma ordem do Senhor, ele ainda tentou argumentar com o Senhor. Mas ele diz: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito? Ele ainda argumentou. Ele tentou convencer Deus. Falou: ó, Senhor, eu acho melhor não. Saulo, ele tem perseguido a igreja, ele tem feito muitos males aos seus filhos. Mas acontece que o Senhor não estava olhando para o comportamento de Saulo. Por quê? Porque não era pelo comportamento, não era pela obediência de Saulo que ele seria salvo, mas pela perfeita obediência do seu filho Jesus Cristo. É só assim que Saulo pôde ser salvo, e é só assim que nós também podemos ser salvos. E há muitas pessoas com dificuldade acerca da salvação, por não entenderem que a justificação se dá por meio da fé. Da mesma maneira como nós vimos nessas passagens, dentro das nossas igrejas também, muitas pessoas ainda com dúvida com relação à salvação, por não compreenderem bem esta questão da nossa justificação mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. E é isso que eu gostaria de falar. O que é salvação? O que é salvação para você? Salvação é ser justificado por Deus. Isto é salvação. E o que é justificação? A justificação é uma declaração judicial de Deus a nosso respeito, de que agora somos declarados justos diante de Deus. Isso é justificação. Eu fui declarado justo diante de Deus. Você foi declarado justo diante de Deus. Fomos declarados inocentes. Fomos declarados absolvidos de todos os pecados, ou melhor, fomos absolvidos de todos os pecados e delitos que cometemos. É um ato que não faz nada a nós, porém diz a respeito de nós. O que significa isso, Fernando? Na justificação, não há uma mudança de fato em você. Porque a justificação é um ato declaratório a seu respeito, a meu respeito, o que é diferente. O grande equívoco é que muitas pessoas acham que a justificação produz uma mudança de fato em nós. E não é a justificação que vai produzir uma mudança em você. O que vai produzir uma mudança em você é uma outra coisa que se chama santificação, que é uma obra do Espírito Santo em você. A justificação é uma declaração que Deus faz a teu e a meu respeito. Ele diz assim: agora você, Fernando, eu declaro justo. Eu declaro você absolvidos de todos os seus pecados. De tudo aquilo que você cometeu de errado, eu declaro você inocente. Isso é justificação. Então isso não tem referência ao meu real estado ou à minha condição interior. Não tem referência alguma a isso. Porque esta mudança virá com a operação do Espírito Santo na minha vida. E também não é pelo meu esforço. Na santificação é o Espírito quem vai trabalhar em mim. Então há uma tendência nossa de pensar que a justificação significa que nós somos feitos justos, ou bons, ou retos, ou dignos. Deus não nos torna justos, Deus nos declara justos. É isso que Ele faz. Ou ainda um outro equívoco, que Deus nos torna justos primeiro e depois nos justifica. Isso é um outro equívoco.
Justificação é uma coisa só, Deus declarando você inocente. Não somos feitos justos, mas declarados justos. E existe alguma diferença, então, entre a justificação e a nossa santificação? Existe, e muita. Mas é por falta de conhecimento a respeito destas doutrinas básicas que nós falhamos, que nós erramos e que nós vivemos, de certa maneira, muito oprimidos. Por quê? Porque nós constantemente estamos olhando para nós mesmos, ao invés de olharmos para Cristo e para aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Enquanto você estiver olhando para você e não para Cristo, você vai se decepcionar. Porque você não tem condição nenhuma de ser aceitável diante de Deus. Por isso que você não pode olhar para você mesmo. E muito menos para o seu irmão. Então nós erramos quando nós olhamos para o nosso irmão, como fez o fariseu. Graças te dou, ó Deus, porque não sou como aquele irmão adúltero, porque não sou como aquele roubador. Ou quando você olha para você mesmo. Porque em você não há dignidade alguma. Paulo diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Então eu e você, nós não somos justos. Não adianta você olhar para você mesmo e tentar encontrar algum sinal de retidão, algum sinal de justiça, porque não há, não existe. Só existe uma saída para você e para mim, que é olhar para Cristo, para aquilo que Ele fez, para a sua morte, para a sua perfeita obediência, para a sua morte sacrificial e para a sua ressurreição. Então existe diferença? Existe entre justificação. A justificação, eu vou falar um pouquinho dessas diferenças, para que didaticamente nós tenhamos mais compreensão a respeito desta verdade. A justificação é um ato externo de Deus, o Pai, em nosso favor. A santificação é algo interno do Espírito Santo em nosso favor. O Pai declara justo e justificado. O Espírito é quem santifica. A justificação ocorre fora de nós, como num tribunal. O juiz pronuncia o meu livramento. É uma declaração a meu respeito. A santificação ocorre em nosso interior. Então a justificação ocorre fora. Como se você estivesse sentado no banco dos réus, num tribunal. E o juiz te declarasse inocente. A justificação remove a culpa do pecado. Quando Deus te declara inocente, Ele remove toda a culpa. Por isso que a verdade da justificação, ela é tão preciosa. Porque é nela que é retirada a culpa dos seus pecados. O pastor Eric usou uma palavra aqui, agora no início, arrebentado. Você pode chegar-se diante de Deus arrebentado, com uma folha corrida grande de delitos e pecados. Não há problema nenhum, você pode se achegar a Ele arrebentado. Por quê? Porque é através da justificação que a culpa que recaía sobre você, ela é removida. A culpa não recai sobre o que você faz ou sobre o que você deixa de fazer. Então você não precisa mais ficar oprimido como ficava Martinho Lutero antes da sua conversão, querendo saber o que ele precisava fazer para se tornar justo diante de Deus. Porque não é por aí. Porque nós vivemos por meio da fé. E quando se fala em fé, não está se falando em obras. Não é por obediência à lei que você agora é aceito ou justificado diante de Deus.
mas pela perfeita obediência do Filho dele, de Jesus Cristo. A justificação é um ato que se dá de uma vez por todas e nunca mais será repetida ou repetido. A santificação é um processo contínuo onde crescemos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É diferente. A justificação é uma vez só. E quando isto ocorre? Por isso que é por meio da fé, quando você crê. A partir do momento que você crê, você é justificado. A partir do momento que você crê, aquela sentença declarando você inocente, passa a ser sua. Depende apenas da fé. Quando compreendemos que a justificação é um ato externo em relação a nós, uma declaração a nosso respeito, seja qual for a verdade sobre nós, sabemos que fomos aceitos em Cristo, que fomos justificados em Cristo. Seja qual for a verdade a seu respeito, irmãos. Por pior que seja a verdade a seu respeito, se você crê que foi justificado em Cristo, você foi aceito por Ele. Você não precisa mais se preocupar em tentar se tornar aceito por Ele. Você já foi aceito em Cristo. Então, durma, põe a cabeça no travesseiro e durma tranquilo. O sono dos anjos. Não fique preocupado com o que você fez, porque o Senhor não está olhando para aquilo que você fez, mas para aquilo que o Filho dele fez em seu favor. E isto tira um peso enorme das nossas costas. E faz toda a diferença. Porque você não é digno. Porque não há nenhum justo, nenhum sequer. Gálatas 2,16, nós já lemos. Vamos ler novamente. Manuel, por favor. E depois Efésios 2,9. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Amém. E Efésios 2,9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Vamos ler o 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém. E qual que é a obra de Satanás? A obra de Satanás, ou o que Satanás deseja, é que você continue olhando para o seu comportamento, para o seu procedimento. E ele diz assim: você não pode ser justo diante de Deus. E quando ele fala isto, que você não pode ser justo diante de Deus, ele está tergiversando a palavra, ele está torcendo a palavra. Porque quem diz que nós somos justos diante de Deus por aquilo que nós fazemos? Mas Satanás faz isto. Você não pode ser justo diante de Deus, Fernando. Porque ele induz ao erro, ao equívoco. Ele induz você a pensar que você pode se tornar justo diante de Deus. E aí você olha para si e você entra em parafuso. Mas como que eu posso ser aceito diante de Deus se eu fiz isso, se eu fiz aquilo?
Só que isso é uma armadilha de Satanás. Por quê? Porque nós somos justificados mediante a fé e não por obras. Satanás é o pai da mentira. Lembre-se que justificação nada tem a ver com santificação ou com comportamento. Quando nós falamos em justificação, quando nós falamos nesta verdade bíblica, que Deus nos declara justos, através da obra redentora de Cristo, independentemente daquilo que nós fazemos, Martin Lloyd Jones diz que nós somos acusados, muitas vezes, de pregar o antinomianismo, quando se prega a graça. Ou seja, de estar se pregando ser contra a lei. Não é isto. Ninguém está dando aqui um salvo-conduto para você agora pecar e fazer o que você quiser da sua vida. Uma coisa é a verdade bíblica a respeito da justificação, a respeito da justiça que há em Cristo. Outra coisa é o caminhar do cristão. É aquilo que o Mário pregou hoje cedo, que é uma obra do Espírito Santo na sua vida. Paulo diz lá em Romanos 6:1. Vamos abrir lá. Romanos 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? E ele responde no versículo 2: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Então este versículo é para aqueles que podem aproveitar-se desta palavra, achando que a justificação lhe dá um salvo-conduto para pecar. Não é isto. Além desse caráter, quando nós falamos aqui que a justificação é um ato declaratório, é um ato forense, judicial, existe também um outro lado da justificação, que é uma questão de natureza contábil. Tem o lado forense, o lado jurídico, em que ele declara, mas tem o lado contábil, que é a questão que envolve a imputação. A palavra imputar, ela é usada por Paulo, tanto no capítulo 3 de Romanos, como também no capítulo 4. Ela é usada várias vezes, ou a palavra imputar, ou a palavra atribuir. E essa palavra, ela também é essencial na questão da justificação pela fé somente. O que você quer dizer com isso, Fernando? É que Deus não somente me declara inocente, Deus imputa ou acredita, ou seja, leva em conta os meus pecados ao seu Filho Jesus Cristo. Ao invés de imputar a mim os meus pecados, Deus põe os meus pecados na conta de Cristo e os pune nele, em Cristo. É isso que Deus faz. Porque uma coisa, meus amados, que nós temos que entender é o seguinte: a obra que Jesus Cristo realizou na cruz não foi algo, não é apenas um ensino, como se fosse um ensino de algum tipo de filosofia. Não é um ensino, é um fato que aconteceu. É algo que foi realizado. Jesus Cristo não veio a este mundo para anunciar um plano de salvação. Ah, não foi, Fernando? Não, não foi. Jesus Cristo veio a este mundo para realizar um plano de salvação. É diferente. E ele realizou isto. Então, não adiantava, não era só o fato de Deus vir e declarar você perdoado ou inocente. Por quê?
Mas e os meus pecados? O que eu faço com eles? E Deus fez, de fato, alguma coisa com os meus pecados. Então Deus, ao invés de imputar os meus pecados a mim mesmo, Ele atribui os meus pecados a Cristo. E pune os meus pecados em Cristo. É isso que Ele fez. Então o meu pecado não é atribuído a mim, mas a Cristo. E eu queria ler com vocês 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. E agora 1 Pedro 2, 24. Então aqui em 2 Coríntios, Paulo diz, não imputando aos homens as suas transgressões. Então ele não somente declarou você inocente, mas ele não atribuiu a você as suas próprias transgressões. O que ele fez? 1 Pedro 2, 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então o que ele fez? Cristo carregou os meus pecados, porque os meus pecados não foram atribuídos a mim, foram imputados a Cristo. E Deus pune os meus pecados em Cristo. Aonde? Na cruz. Então será que a cruz, ela é relevante na vida do homem? Misericórdia, irmãos. Como que nós vamos falar de cristianismo se nós não falarmos de cruz? Porque é lá que os meus pecados e os seus foram atribuídos em Cristo. E punidos. Porque o pecado precisava ser punido. E Deus fez, porque Deus é um Deus de uma só palavra. Ele é um Deus justo e reto. E finalmente Isaías 53, 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi castigado. O pecado foi punido em Cristo. Então, dentro desse contexto de natureza contábil, os meus pecados não foram atribuídos a mim, foram atribuídos a Cristo, e Deus pune os meus pecados nele. Mas não termina aí. A justiça, aí acontece uma outra coisa. A justiça de Cristo é imputada a mim. A justiça de Cristo é atribuída a mim. Eu sou revestido pela justiça de Cristo. Romanos 5,19. Então, além de Deus não atribuir a minha transgressão, Ele atribui a Cristo e pune o pecado nele. E depois, Ele atribui a justiça do Filho dele em mim. E é por isso que eu me torno aceito diante de Deus. E isso é algo que acontece mediante a fé, e não por meio das obras, não por meio da exigência ou da obediência à lei, porque você não tem esta capacidade, essa condição, porque a palavra diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Até porque em você existe pecado, e você não pode fazer expiação pelo seu próprio pecado. Só alguém que não tinha pecado poderia fazer isto.
Então, Romanos 5,19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Como é que a justiça de Cristo é atribuída a mim? Por meio da obediência de Cristo. Muitos se tornarão justos. Como que você se torna justificado diante de Deus? Pela obediência de Cristo. Então a justificação é Deus nos declarando justos e inocentes, absolvendo-nos dos pecados cometidos. E justificação é Deus não atribuindo a mim o meu pecado, mas atribuindo a Cristo e punindo nele, bem como atribuindo a mim a justiça que há em Cristo. Em outras palavras, é como um juiz que profere uma sentença de absolvição. Eu sempre lia esta passagem e entendia desta maneira, até que li um texto que diz o seguinte: é o juiz que te declara inocente. Só que ele não para por aí. Justificação não é Deus apenas declarando você inocente. Ele é um juiz que te declara inocente. Ele dá uma sentença. Você é inocente. Aí depois ele vem e adota você como filho. Ele é um juiz que declara você inocente. E depois adota você como filho dele. É isso que Deus faz. E nós nos tornamos filhos. Você ainda tem alguma dúvida acerca do amor de Deus por você? Pare de agir para ser aceito por Deus, porque você na verdade já foi aceito por Ele em Cristo. Pare de olhar para o seu próprio comportamento, porque Deus não está interessado em seu comportamento pelo simples fato de que é pela fé que somos salvos, para que seja por meio da graça. É pela fé para que seja por meio da graça. E quando eu digo que Deus não está interessado em seu comportamento, eu me refiro a esta verdade bíblica da justificação por meio da fé. É evidente que Ele não quer que você fique batendo a cabeça na parede. Ele não quer que você fique cometendo pecado durante a sua vida inteira. E é por isso que Ele mandou o Espírito Santo, para controlar, ou melhor, para te santificar. Ele quer que você tenha uma vida santa, reta. Isso é santificação, mas é obra do Espírito. E matéria para uma outra pregação. Mas dentro desse contexto, Deus não está olhando para o seu comportamento. Então pare você de olhar para o seu comportamento para saber se você foi aceito ou não diante de Deus. Porque isso é uma mensagem de Satanás na sua vida. Ele já te declarou inocente em Cristo. E isso ocorre mediante a fé. Agimos. Aliás, quero ler Romanos 4, versículos 16 e 17. Nós já estamos terminando. Romanos 4, 16 e 17. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Amém. Como é que Deus nos salva? Está escrito aí. Deus vivifica os mortos. Como é que nós agimos? Nós agimos, então, com duas situações aqui que eu descrevi. A primeira delas,
existe um processo penal contra nós, em que já houve uma sentença com trânsito em julgado. O advogado vai entender, quem não é, o que significa isso? Sentença com trânsito em julgado. É uma sentença que não comporta mais recurso. Não adianta mais você recorrer. Já encerrou, já acabou, já foi até Brasília. Então é como se tivesse uma sentença, um processo penal contra você, mas este processo já houve sentença com trânsito em julgado, não comporta mais recurso algum. E nesse processo você foi absolvido. Você foi declarado inocente, mas você não sabe disso. E aí o que você faz? Você tenta provar a todo custo a sua inocência, através dos seus méritos, porque você é uma pessoa boa, digna, honesta, que pratica atos de bondade e que por isso tudo deve ser absolvido. Mas o processo já acabou. Então, às vezes, nós agimos dessa maneira. Então, tem um processo, já foi julgado, você já está declarado inocente, só que você continua agindo como se o processo ainda estivesse em curso, e você tentando provar por A mais B que você é um cara bom, que você é um cara reto, que você é um cara digno, e que você tem que ser absolvido. Só que você já foi. E não falaram isso para você. Ou já falaram e você não crê. Então é dessa maneira que nós vivemos, tentando fazer alguma coisa. Mas fazer o quê, se o processo já acabou? Você já foi declarado inocente. Deus já retirou toda a culpa que havia sobre você. Mas não pelos seus méritos, mas sim pelos méritos de Cristo. Ou então, e para isso, né, João 3,18... João 3,18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado. Se você não crê, a palavra de Deus diz que você já está julgado. Mas se você crer, você não é julgado. E Romanos 8,1 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, existe alguma condenação? Não, meu amado, não existe mais. Então vá dormir tranquilo, porque você já foi justificado. Creia nesta verdade. Você já foi justificado. Ou uma outra situação que eu descrevi aqui. Existe a cobrança de uma dívida impagável contra você. Esta dívida não existe mais, mas você não sabe e está tentando pagá-la com seus esforços e méritos. Mas esta dívida já foi quitada na cruz. Então, uma outra maneira. Existe essa dívida, mas ela já está paga. Ela não existe mais. Mas você age como se ela existisse. Você age querendo pagar essa dívida com seus esforços. E você fica cansado. Mas ela já foi quitada também. Colossenses 2, versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Amém. Que dívida? Quem falou? Quem falou que você precisa pagar esta dívida? Quem falou? Essa dívida já foi paga. Foi cancelado o escrito. E o que aconteceu? Foi cravado na cruz. Então você foi declarado inocente.
Você foi declarado, você foi justificado em Cristo Jesus mediante a fé. Deus declarou você absolvido, inocente. E não existe mais nenhuma dívida a ser paga. Por quê? Porque o seu pecado foi atribuído a Cristo e Deus puniu o seu pecado na cruz do Calvário e depois revestiu você com a justiça que há em Cristo. E isto é suficiente para que sejamos aceitos diante de Deus. Isto é suficiente para que você seja salvo. E daqui para frente, permita que o Espírito Santo venha operar em sua vida. E este é um processo, como nós falamos aqui. E para encerrar, a prova final de que nós somos justificados mediante a fé e não por obras da lei. Paulo, quando ele escreveu o capítulo 4 de Romanos, ele escreveu por um motivo. Porque existiam irmãos judeus convertidos que estavam tendo dificuldade de entender a justificação mediante a fé. Por isso ele escreveu. Porque existiam irmãos judeus convertidos que ainda agiam de maneira farisaica, que ainda agiam como que querendo colocar algo mais na justificação. Então Paulo chega e diz o seguinte, e usa duas pessoas muito conhecidas do povo judeu. Ele fala de Abraão e fala de Davi. E aí ele chega e diz assim, como é que Abraão foi justificado? Porque Abraão, para os judeus, era uma das pessoas mais importantes. É o pai dos judeus. Então, Paulo usa exatamente Abraão. E diz, como é que Abraão foi justificado? E aí ele responde no versículo 3. Romanos 4, versículo 3. Pois que a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então Abraão, ele não foi justificado por obras? Ele não foi justificado porque fez alguma coisa? Ele não foi aceito por Deus porque fez alguma coisa? Não, meus irmãos. Ele creu. E essa passagem aqui que o apóstolo Paulo cita, ela está lá em Gênesis, no capítulo 15, versículo 6. E nós vamos lá testificar isso, nós vamos confirmar isso. Gênesis 15, 6. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão creu mediante a fé e isso foi considerado para ele ser aceitado diante de Deus. Ser aceito diante de Deus. Ele creu. Então, Abraão não foi justificado porque foi circuncidado. Por quê? Depois vocês vão ler isso mais adiante. Quando que Abraão foi circuncidado? Ele foi circuncidado 14 anos depois de ter sido justificado. Primeiro Abraão creu. 14 anos depois, ele foi circuncidado como selo. A palavra de Deus diz. Então Abraão, ele não foi justificado diante de Deus mediante a lei? A lei veio em Moisés.
430 anos depois. Então Paulo fala isso. Agora, se Paulo falou a respeito disso para os irmãos judeus convertidos que estavam com dificuldade de entender a respeito dessa questão da salvação, por que nós vamos achar que nós não temos também dificuldade de entendermos estas verdades? Então, que fique muito claro, nós somos justificados diante de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. É isto. E nada mais. Nada mais. É desta maneira que nos tornamos aceitos por Ele. Deus não está olhando para aquilo que você fez, ou para aquilo que você deixou de fazer, mas Ele está olhando para a perfeita obediência de Cristo, para a sua morte sacrificial e para a sua ressurreição. Lembre-se disso. E quando Jesus Cristo foi crucificado, você foi crucificado juntamente com Ele. Todos os seus pecados foram atribuídos a Cristo e punidos nele. E você então foi revestido da justiça de Cristo, da perfeita obediência que há em Cristo. Esta é a verdade que nós precisamos guardar no nosso coração. O resto é estratégia de Satanás para confundir a sua mente, confundir o seu coração. Porque você já foi declarado inocente. Amém? A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.